as coisas eram propositalmente artificiais, que era para tirar da gente qualquer sensação de conforto e familiaridade. Elas tinham que causar na gente a mesma angústia, o mesmo desconforto, a mesma sensação de artificialidade que eles sentiam em relação ao período histórico e a vida que eles estavam vivendo nas cidades, naquele momento, naquele lugar, né, naquele recorte ali de tempo e espaço. Em 1911, um outro grupo, esse não era tão amarradinho, chamado Der Blaue Reiter, o Cavaleiro Azul, foi formado em Munique por Wassily Kandinsky, o grande maravilhoso, e Franz Marc. Eles não tinham exatamente um manifesto, mas um tratado do Kandinsky, que se chamava Do Espiritual na Arte, de 1910, acabou sendo o manifesto deste grupo, né? Acabou sendo o manifesto desses artistas, e que procurava muito enfatizar a espiritualidade. O Kandinsky era um cara extremamente espiritualizado, místico, não necessariamente religioso, místico, espiritualizado. Ele buscava contato com as verdades mais profundas e todas as camadas do espírito. Ele era muito chegado lá umas bruxarias, umas feitiçarias, então ele gostava muito do oculto. Ele era muito ligado em toda essa esfera da existência, se interessava e tinha uma buscativa por isso, e isso se refletia na sua arte, além da relação com a música, que para ele era muito importante. E eles também enfatizavam os sentimentos mais do que as observações objetivas da realidade, o que volta também para a questão da caricatura. A arte deles não tinha nenhuma pretensão em ser perfeita, não tinha nenhuma preocupação em ser real, em ser uma imitação certinha das coisas como elas são, e muito menos em ser bonita. Inclusive, ele era uma arte politizada no sentido, no caso do Kandinsky, menos, mas os outros, ela tinha uma questão muito de retratar os sofrimentos reais do povo real, da vida, digamos assim. Então, eles tinham um compromisso muito em mostrar as pessoas que passavam fome, os trabalhadores explorados. De novo, né, a gente tem sempre que pensar no contexto nos quais as coisas acontecem. Não só nesse caso, não, em tudo. Quando a gente está pensando em história da arte, ou em sociologia da arte, a gente tem que pensar que a arte, os objetos, as coisas, né, o produto cultural, da cultura de massa, inclusive, posteriormente, quando a gente vai falar em cultura de massa, ela não existe num vácuo, né, nada existe no nada. Nada vem do nada, elas têm sempre um contexto. Então, pensar em contexto, o que está acontecendo no mundo, no tempo, né, o que acompanhava aquela sociedade, aquelas pessoas, né, as coisas são produtos do meio, né, então assim, a gente tem que entender e pensar sempre também nesse meio. E aqui, então, estamos falando de Alemanha antes da Primeira Guerra, início do século XX, Europa no início do século XX. Então, né, nós tínhamos, isso é pós-revolução industrial, mas assim, né, um capitalismo industrial ainda se estabelecendo. Estamos falando de Alemanha, o país da ética protestante, o país do trabalho, né, do capitalismo super certo, né, e super disciplinado e super encaixado, né, a Alemanha é o país que está fadado a dar certo justamente pela sua ética do trabalho, pelo seu casamento com o capitalismo, né, no seu espírito de povo, seu espírito de tempo tão perfeito. Mas sim, estamos falando, né, de um povo ainda muito desassistido socialmente, digamos assim. Eles tinham um compromisso com os pobres, com os desprotegidos, com os inválidos, com os esquecidos do mundo. Então, eles, justamente porque eles tinham esse desconforto com o mundo com o qual eles viviam, então eles olhavam sempre para as margens, né? Eles tinham um compromisso com aqueles que estavam fora da sociedade, com os que estavam às margens, do que não eram protegidos, não eram acolhidos, não eram recebidos pela sociedade. Então, não era uma arte preocupada com beleza ou com conforto espiritual. Pelo contrário, o que ela queria causar era incômodo, era desconforto, era escancaração dos males do mundo, né, dos males da civilização moderna, digamos assim. E um pouquinho depois, já chegando na década de 20, alguns outros artistas como o Max Beckmann, o Otto Dix e o George Grosz usaram a sua arte para protestar contra a corrupção da Alemanha já no pós-guerra, no período entre guerras, né, no pós-guerra, né, no pós-Primeira Guerra, e também usaram, então, a arte como uma forma de protesto, né, foi um dos primeiros movimentos que usou a arte, literalmente, de forma aberta, como uma arte de protesto, né, uma arte de manifestação política contra a corrupção na Alemanha no período entre guerras. E esses temas, a corrupção, né, e a falência social, também era um dos temas do expressionismo alemão, além, né, da alienação
da solidão, do esgarçamento do tecido social na sociedade moderna, da solidão do indivíduo nas grandes cidades, né, essa sociedade complexa, capitalista, industrializada, que se tornava cada vez mais, não esgarçada, né, mas cada vez mais complexa, e deixava o indivíduo cada vez mais solto no tecido social, né, uma sociedade cada vez menos coesa, cada vez menos unificada, né, foi se tornando cada vez mais esgarçada. E também foi uma arte que deu aí alguns passinhos em direção à abstração. Eu disse lá no comecinho que eles tiveram um final não muito feliz, porque eles foram com a ascensão do nazismo na Alemanha. Eu falei em corrupção na Alemanha no Entre Guerras. Com a ascensão do nazismo, a gente sabe que os nazistas tinham uma visão muito específica de arte, né? O Hitler, inclusive, era um artista frustrado, tentou entrar para a escola de arte várias vezes, nunca conseguiu, mas pintou ao longo de toda a sua vida, né, existe uma produção artística dele, e ele tinha uma ideia muito clara, né, do que a arte devia ser. Ele tinha uma ideia muito específica, e os expressionistas não estavam dentro disso. Inclusive, o nazismo, o regime nazista, perseguiu os artistas que não pintavam, não esculpiam, não filmavam, não faziam exatamente aquilo que eles achavam que era arte. Eles tinham um verdadeiro desprezo, ódio, ojeriza, nojo da arte moderna. Eles perseguiram todos os artistas do expressionismo alemão e acabaram com a sua carreira. O Ernst Ludwig Kirchner, inclusive, se suicidou, acho que em 1931, um ano depois que as suas obras foram perseguidas e proibidas pelo nazismo. Então, a ascensão do nazismo acabou com a fruição desse movimento, mas se a gente pensar que eles estavam ali na Alemanha, né, do comecinho do século XX, do período antes da Primeira Guerra, até a ascensão do nazismo, passando inclusive por uma Primeira Guerra Mundial, eles tinham realmente muito motivo para estarem tão angustiados e tão preocupados com o rumo que a sociedade moderna estava tomando, né? Inclusive, se a gente pensar que eles estavam falando de uma sociedade moderna industrializada, a Segunda Guerra trouxe inclusive a morte em escala industrial com o Holocausto, né? Então, assim, realmente a preocupação deles com os rumos da sociedade que eles viviam era mais do que justificada. Espero que vocês tenham gostado, deem um like para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas, assinem o canal e até a próxima. Tchau!